capítulo 14, versículo também 14. Ezequiel 14, 14. Em Gênesis 6, versículo 9, nós lemos que Noé andava com Deus. Agora, Ezequiel 14, versículo 14, diz a Bíblia: ainda que, todos acharam? Digo amém? Tomaram um cafezinho lá? Eu vou despertar, né? Ainda que estivessem no meio dela, a cidade, estes três homens, quais são? Noé, Daniel e Jó. O texto diz: eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Apenas a sua alma, diz o Senhor. Aqui nós temos um texto extraordinário que corrobora, que soma, que adiciona ao texto que nós lemos em Gênesis, porque também temos a menção de Noé. A situação de Judá era tão precária, tão deplorável, tão caótica, que Deus usou o profeta Ezequiel para dizer-lhes: olha, vocês estão numa condição tão difícil, tão pecaminosa, que ainda que estes três homens orassem por vocês, não teria jeito. Quem são eles? Noé, Daniel e Jó, que foram grandes intercessores, que foram grandes homens de Deus, que o que pediram para o Senhor, Deus lhes concedeu. Então, eles tiveram intimidade poderosa. Eles são intercessores por natureza. Noé intercedeu pela sua geração. Jó intercedeu pelos seus filhos, pela sua família. Daniel intercedeu pelo povo judeu, pelo povo de Israel. E Deus os abençoou poderosamente. Só que o texto está dizendo que ainda que eles orassem, não ia ter jeito. Aí temos aqui a menção do nosso irmão Noé. Vejam, em Gênesis 6, Noé andava com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que o próprio Deus fez referência a ele, através do profeta Ezequiel, tantos séculos depois. Irmãos, isso me toca profundamente. Olha a honra, olha o privilégio. Imagine você ser usado como referencial para uma nação pelo próprio Deus. Uma coisa é alguém dizer que você é referência. Uma coisa é um colega, um amigo, alguém que te conhece, alguém da igreja dizer assim: você é uma referência para a minha vida. Outra coisa é o próprio Deus dizendo assim: esse meu servo é uma referência para vocês. É forte ou não é? Então Noé tem várias lições para nos transmitir. E todos nós, como servos de Deus, principalmente a liderança aqui representada e reunida, precisa entender isso. Uma pesquisa feita pelo Dr. Bob Clinton, professor da universidade, lá do seminário de Fuller, na Pasadena, na Califórnia, em sua obra The Making of the Leader, formação de um líder, ele diz o seguinte: apenas 30% dos líderes terminam bem a sua carreira ministerial. É um dado alarmante. Sim ou não? 30% é muito pouco. E por que eles não chegam ao fim da carreira, ao fim do ministério, ao fim da liderança, como começaram? Muitos começam bem e terminam mal. Porque eles deixam de cumprir princípios. Quem quebra princípios será quebrado por eles. Princípios não podem ser quebrados. Porque princípios são mais importantes do que leis. Porque os princípios precedem, vêm antes das leis. Por isso são mais importantes. E existem princípios fundamentais para nós, como cristãos, vivermos uma vida
de comunhão, de serviço, de intimidade com o Senhor. Noé é um desses exemplos que nós podemos ter como base para aprendermos. Com a história de Noé, nós temos várias e várias lições. Eu separei algumas aqui e eu espero que dê tempo de compartilhá-las com vocês até a meia-noite. Vocês falam amém ainda, né? Vocês são terríveis, né? Fica incentivando o pregador pentecostal que vocês vão ver. Claro que eu não vou até meia-noite, no máximo até 11h30. Então, nós temos aqui várias lições. Primeira lição que o nosso irmão Noé, como um grande líder, nos ensina, com a sua história. Noé usou o seu tempo para a glória de Deus. Lição para nós: use o seu tempo para glorificar a Deus. Vocês percebem que desde o momento em que Deus falou para Noé: constrói uma embarcação, porque eu vou enviar uma grande chuva sobre a terra, e quem estiver dentro vai estar salvo, e os animais devem estar lá, e você e sua família também. O que eu acho interessante, pastor, é que a Bíblia não diz assim: Noé, construa uma arca para que todas as pessoas entrem nela. Constrói uma arca para ti e para a tua família. É forte isso. Pode ler na Bíblia. Não diz assim, porque a gente tem essa noção, né? Que Deus falou para Noé construir uma arca para o mundo inteiro, para quem quisesse entrar. Não, Deus já é presciente. Ele já sabe o que vai acontecer no futuro antes de acontecer. Então ele disse: Noé, faça uma arca para você e para a sua família. Faça uma arca para você e para a sua casa hoje. Construa para a glória de Deus. A partir do momento que Deus falou com Noé, para ele fazer isto, o que é que ele fez? Dedicou o seu tempo inteiramente para obedecer. Como é o nome disso? Tempo para a glória do Senhor. Como nós estamos usando e administrando o nosso tempo? Servir a Deus, que é o tema aqui, que nos é proposto nessa escola bíblica, implica em administrar bem o tempo. Como que eu vou servir a Deus se eu não entendo esse princípio? Nós estamos presos no tempo e no espaço. Deus é atemporal. Deus é não espacial. Deus não está preso nem ao tempo, nem ao espaço. Qual é a divisão do tempo? O tempo é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Isso no que diz respeito a nós. Aqui nós temos essa divisão: passado, presente e futuro. Só que Deus não está no cronos. Nós estamos na kairosfera ou na cronosfera? Na cronosfera. Deus está na kairosfera, ou seja, no tempo divino. E nós estamos no tempo humano. A gente costuma dizer, né? Cronos, tempo do homem; kairos, tempo de Deus. Claro que é só uma divisão para a gente entender. Mas, na verdade, Deus nem tempo tem. Deus está fora do tempo. Deus está na eternidade. O que é eternidade? Agostinho, o teólogo, responderia: ausência de tempo. Lá no céu não tem relógio. Lá no céu não tem cronômetro. Lá no céu não existe contabilização temporal. É eternidade. O que é eternidade? Não há passado e não há futuro. Só há o presente contínuo. Será que podemos glorificar a Deus por isso? Por isso que nós nunca vamos compreender Deus. Porque Deus está fora do tempo e nós estamos dentro. E nós somos influenciados pelo tempo. O tempo nos influencia. Sim ou não? A ação do tempo sobre nós. É só olhar no espelho. Né? Triste ou não. Para alguns tristeza, como no meu caso. Para outros alegria. Mas você olha no espelho e você vê a diferença. O tempo, ele é implacável com todos. Porque nós estamos debaixo da ação do tempo. Deus está preso ao tempo? Não, nós não podemos entender. Por isso que o Dr. Meyer Pillman, um grande teólogo escocês, ele dizia o seguinte: tentar compreender Deus seria a mesma coisa que colocar todas as águas dos mares,
dos rios, dos oceanos, dentro de uma xícara. É impossível. Ninguém consegue entender Deus 100%. Ninguém consegue compreender a Deus completamente. O dia que alguém entender Deus completamente, ele deixa de ser Deus. Como é que um Deus todo-poderoso vai ser entendido pela criatura? Por um ser limitado, finito. Deus não pode ser compreendido completamente. Aí alguém diz assim para mim: pastor, mas lá no céu a gente vai entender Deus completamente, né? Eu disse: nem no céu. Porque Ele continua sendo Deus e nós continuaremos sendo criaturas, apesar da nossa imortalidade. Quem pode dizer amém? Então nós não vamos entender a Deus. Tem uma história que se atribui a Agostinho, o grande filósofo, que ela é muito interessante. Diz que o Agostinho, ele estava escrevendo um livro sobre a Trindade, um baita de um livro, né, desse tamanho. E isso no quarto século, imagina. E ele foi distrair a mente, foi andar um pouquinho na praia. A Trindade, hein? O tema mais difícil da teologia. Ele estava escrevendo um livro. Aí ele foi distrair a mente, aí ele olhou ao longe, tinha um menino, pastor Elon. Ele observou isso. O menino pegava água num balde, no mar, vinha para a areia e jogava dentro de um buraco. E ele fazia isso repetidas vezes. Aí Agostinho ficou olhando aquilo. O que esse menino está fazendo? Aí chegou perto dele e disse: ô meu filho, o que você está fazendo? Aí ele disse: meu senhor, eu estou transportando o mar para dentro do buraco. Aí ele sorriu, como você agora. E ele disse: meu filho, desculpa te desanimar, mas é impossível. Olha o tamanho do mar. E olha o tamanho desse buraco. O mar não cabe dentro desse buraco. Aí o menino olhou e reconheceu que era o teólogo, que era o servo de Deus, o pregador, o bispo de Hipona. Ele disse: então nós estamos na mesma situação. O senhor não é o doutor Agostinho, o pregador, o teólogo? Ele disse: sim. Ele disse: o senhor não está escrevendo um livro sobre Deus? Ele disse: estou. Ele disse: então nós estamos no mesmo barco. O que tem a ver uma coisa com a outra, meu filho? E o menino disse: assim como o mar não cabe nesse buraco, Deus não cabe no seu livro. Não sabemos até onde essa história é verdadeira, mas ela é um exemplo fortíssimo de que nós nunca vamos compreender Deus completamente, porque Deus está muito acima da nossa intelectualidade, da nossa inteligência, da nossa capacidade mental. Mas o que a gente pode, preste atenção no que eu vou dizer agora, tudo que a gente pode conhecer a respeito de Deus aqui na terra está na Bíblia. O que a gente pode conhecer a respeito de Deus aqui na terra está aqui. É tudo sobre Deus? Não é tudo sobre Deus, mas é tudo que a gente pode conhecer sobre Deus. Entendeu a diferença? Imagina, se isso aqui, que já é um conhecimento gigantesco sobre Deus, mas não é nem 1% do que Deus é, na essência, porque não dá para a gente admitir, conhecer intelectualmente. Imaginem quem não conhece nem a Bíblia. Se é o mínimo que a gente pode conhecer a respeito de Deus, tudo que está aqui. Quem não conhece nem a palavra. Então eu não vou usar o meu tempo para a glória de Deus se eu não conhecer a palavra de Deus. Então eu preciso fazer como Noé. Usou o seu tempo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque tempo é questão de prioridade. E nós só damos prioridade àquilo que nós amamos. Nós só damos prioridade àquilo que nós gostamos. É ou não? Se você gosta de algo, você investe tempo naquele algo. Exemplo: se uma pessoa gosta de viajar, ela arruma tempo para viajar. Arruma ou não arruma? Se uma pessoa gosta de assistir séries, aqui não tem isso, mas imagine que a pessoa, ela gosta de assistir, ela fica lá, né, a temporada todinha num dia. Ela arruma tempo ou não arruma? Arruma. Se a pessoa gosta de novela, isso não acontece na igreja, né? Só no mundo. A pessoa que assiste novela não é crente direito. Mas imagine que uma pessoa, Deus está revelando, né? Uma pessoa que assiste, ela arruma tempo. Uma pessoa que gosta do esporte, do futebol e não sei o que, ela arruma tempo para futebol. Uma pessoa que gosta do shopping, ela arruma tempo para ir para o shopping. Gosta da praia, arruma tempo para ir para a praia. Gosta da academia, ela arruma tempo para a academia. Ela gosta de correr, ela arruma tempo para correr. Ela arruma tempo para ser.
A gente investe tempo naquilo que a gente gosta, porque tempo é prioridade. Porque uns conseguem, outros não. A resposta, uns querem, outros não querem. Simples assim. Todos nós temos um dia de 24 horas. Parece um jargão feio, né? Mas é uma realidade. É uma realidade. Todos nós temos um dia de 24 horas. É óbvio, irmãos, é óbvio. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem um dia igual. Não tem como. Tem pessoas que trabalham muito mais, tem uma exigência muito maior, tem muitas atividades. Então é óbvio que eu estou dizendo, guardadas as devidas proporções. Mas quem quer dar um jeitinho, não dá. Porque tempo é questão de prioridade. Assim como quem gosta de séries arruma tempo para séries, igual eu vi um jovem falando para o outro esses dias, eu ontem maratonei aquela série todinha, e eu fiquei só escutando, aí rapaz. Aí o outro perguntou, quanto tempo durou? Ele falou, 10 horas. Direto, só fui no banheiro, nem comi, assisti tudo. Aí eu fiquei pensando, rapaz, esse desmantelado é um daqueles que o pastor fala assim, irmãos, vamos orar. Ele disse, pastor, não tem tempo. Vamos ler a Bíblia. Ele disse, pastor, até queria, mas não tem tempo. Ô irmão, vamos evangelizar o pastor, não tem tempo. Vamos para a igreja, não, pastor, não tem tempo. Porque tempo é questão de prioridade. Quem ama orar, arruma tempo para orar. Quem ama ler a Bíblia, arruma tempo para ler a Bíblia. Quem ama estar na casa de Deus, arruma tempo para estar na casa de Deus. Ou vocês não têm o que fazer, né? Todo mundo aqui não tem nada para fazer da vida, né? Todos nós temos muitas atividades, mas o que você fez? Priorizou estar aqui. Por quê? Porque quem ama estar na presença de Deus, arruma tempo para Deus. Tempo é questão de prioridade. E o nosso tempo deve ser usado para a glória do Senhor, porque Deus vai requerer de nós todo mau uso dele. O teólogo americano David Wilkerson dizia que as redes sociais serão usadas por Deus no juízo final para mostrar para muita gente que não era tempo que ele tinha em ausência. Era a prioridade que ele não dava às coisas certas. Tem gente que fica 2, 3, 4, 5, 6 horas aqui, ó. E não é trabalhando, porque quem está trabalhando, jogando o tempo no lixo, que poderia estar investindo para a glória de Deus. Como assim, pastor? Poderia estar estudando. Mas estudar a Bíblia, pastor? Não, estou falando de estudar mesmo. Isso é para a glória de Deus? Claro que sim. É que a gente tem uma ideia equivocada de que existem coisas seculares e coisas sagradas. Existe o Rodrigo do mundo evangélico e o Rodrigo do mundo secular. Aonde está escrito isso na Bíblia, pelo amor de Jesus? Só se for no livro de Inventares, né? No capítulo 0, versículo -1. A reforma protestante nos trouxe muitos benefícios, dentre eles, essa divisão sendo destruída. Não existe vida secular para o cristão. É isso, pastor? É. Eu sou cristão onde quer que eu esteja, em qualquer momento da minha vida. É. Estou na política, sou um cristão agindo na política. Eu estou na advocacia, sou um cristão na advocacia. Eu sou um cristão na medicina, eu sou um cristão agindo na medicina. Não, agora é minha profissão. Aqui eu não sou, aqui não tem nada a ver com a igreja, aqui não tem nada a ver com a Bíblia, aqui é outra coisa, aqui eu ajo diferente. Irmão, isso é maligno. Isso é maligno. Não existe divisão, separação entre vida secular e vida cristã para o salvo. Martinho Lutero uma vez foi interpelado por um senhor, e o senhor disse para ele assim: Lutero, eu quero servir a Deus como o senhor serve. Em outras palavras, ele estava querendo dizer assim: eu quero ser pastor, eu quero pregar também, eu quero ensinar a Bíblia, eu quero servir a Deus, e só se serve a Deus assim, na cabeça dele e de muitos. Tem gente que só acha que ser crente, servir a Deus, ser obreiro, fazer alguma coisa para Deus, é estar pregando, cantando, tocando ou sendo um dos líderes. Não, eu posso servir a Deus em qualquer lugar onde eu estiver. Aí Agostinho olhou para ele e disse assim: você quer ser servo de Deus e quer servir ao Senhor? Ele disse: quero.
Eu quero fazer como o Senhor faz. Ele disse, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz da vida? Qual que é a sua profissão? Aí o rapaz disse assim para ele, o Senhor, eu sou sapateiro. Ele disse, você quer servir a Deus? Ele disse, quero. Aí Lutero olhou para ele e disse assim, então faça o melhor sapato e venda pelo preço mais justo que você puder. E assim você estará servindo ao Senhor como eu. Quem entendeu o mistério? Ele mostrou para aquele moço que não existe divisão de vida secular. Se você é um advogado e você faz tudo corretamente para a glória de Deus, você está servindo ao Senhor na sua profissão. Se é um médico e você cuida dos pacientes e você faz tudo de acordo com o que está proposto dentro da ética, você está servindo a Deus ali. Você é um professor, você está ensinando seus alunos, mas não é Bíblia, pastor, não é vida. Não tem secularidade, irmão, tira isso da cabeça. Mundo secular é para quem não serve a Deus. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, vocês influenciam internamente. O que é que o sal faz? Ele é absorvido e influencia. Mas ele não é influenciado. O sal coloca sabor nas coisas, mas nunca absorve sabor de nada. Crente influencia, não é influenciado. E vós sois a luz do mundo. Sal influencia internamente, a luz externamente. Jesus disse, não se acende uma lâmpada e coloca embaixo da mesa. Se acende e coloca em cima, para que ilumine, para que seja referencial, para que todos vejam. O crente deve ser sal e luz na sociedade. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então use o seu tempo para a glória de Deus. É a primeira lição que nosso irmão Noé nos dá. Segunda lição é poderosíssima. Qual a segunda lição que a vida de Noé nos ensina? Princípios de servos excelentes de Deus. Construa a arca antes da tempestade. Essa lição aqui, irmão, é fundamental. Noé construiu a arca antes ou depois do dilúvio? E por que você quer construir depois que começa o dilúvio? A gente tem um defeito, né? Dentre tantos, a gente quer construir a arca depois que o dilúvio começa. Depois que a tempestade chega. A gente quer remediar, mas a gente não quer prevenir. Aqui no Brasil, nós não somos o povo da vacina, somos o povo do remédio. É cultural nosso. Ou não? Ou é só comigo que acontecia isso? Porque depois que você se converte, aprende a palavra de Deus, você deixa isso para lá. A gente quer remediar, a gente não quer prevenir. Isso vem lá da época bíblica. O povo de Israel também era assim. Lembra quando eles foram guerrear contra os filisteus? Aí eles foram todos pomposos, nós somos o povo de Deus, ninguém vai nos derrotar, Deus está com a gente. Foram lá e começaram a perder, e morrendo soldado, e baixas para todos os lados. E aí o capitão disse assim, nós vamos perder a guerra. O que está faltando aqui? Ele pensou, a arca da aliança, gente, vamos trazer a arca de ouro, que representa a presença de Deus. E aí nós vamos vencer. Aí trouxeram a arca, ótima ideia, os sacerdotes trouxeram a arca, o que aconteceu? Continuaram perdendo. E a arca foi levada. E o povo morreu, e o sacerdote morreu, e os líderes morreram. Qual foi o erro? Eles quiseram trazer Deus para a vida, depois que as coisas deram errado. A gente tem esse defeito. Está tudo bem? Então não preciso ir para a igreja. Está tudo bem? Não preciso orar, para que orar? Tem dinheiro na conta, todo mundo está com saúde, tem emprego, geladeira está cheia, o carro está cheio de gasolina, o aluguel está em dia. Não precisa orar. Aí quando começa a dar errado as coisas, a gente vai o quê? Senhor, tem misericórdia. Aí vai para a oração, vai para o culto de doutrina, vai para o culto de ensino, vai para o culto disso, vai para a vigília, vai para o monte, até para a escola dominical. Aí quando você vê ele na escola dominical, você fala, irmão, o que está acontecendo? Senta aqui, querido, vamos conversar. Porque você já sabe que o negócio está pesado. Ele nunca apareceu na escola dominical. Você sabe que ele está numa situação. A tempestade chegou, ele está querendo construir a arca. Só que a arca a gente constrói antes.
Quem é sábio faz antes, se prepara. Deus está dando sabedoria para todos nós. Se prepare para os problemas, se prepare para as tempestades da vida, porque elas virão. Mas se nós estivermos preparados em Deus, a arca é construída, elas virão e nós vamos passar por elas ilesos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque nós devemos ter preparo. É o que eu estava comentando com vocês na primeira parte da aula. Preparo. Preparo vem através do conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais preparado eu fico. A gente faz uma oração e diz assim: Senhor, Tu és um Deus grande. Então eu vou pedir coisas grandes para o Senhor. E a gente ouve, né, os pregadores dizendo assim: peça coisas grandes para Deus, porque seu Deus é um Deus grande. Está errada a frase, pastor? Não. Não, está errado, não, está certo. Teologicamente está certo. Deus é grande? É. Posso pedir coisas grandes para Deus? Posso. Então qual que é o erro? O erro não está na frase, o erro está na minha atitude em relação à frase. Peça coisas grandes para um Deus grandes. Ok. Mas se eu peço coisas grandes para um Deus grande e não me preparo grandemente para recebê-las, Deus não vai me entregá-las. Por um simples motivo, Deus não é irresponsável para dar algo a nós sem que a gente esteja preparado para receber. É chato ouvir isso, né? Mas eu estou falando com tanto carinho, tanto amor aqui no coração, para que vocês entendam, para a glória de Deus, que há necessidade de nos prepararmos para aquilo que Deus quer nos entregar. Ou você acha que Deus quer... Irmão, não é teologia da prosperidade, pelo amor de Deus. Eu acho que eu sou o pregador que mais fala contra isso. Sou veementemente contra. Mas você acha que Deus quer dar coisas ruins para os seus filhos? Não consigo ver isso, não. Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Vai negar o Espírito Santo a quem pedir? Claro que não. Então Deus quer dar coisas boas. Só que a gente fala assim: peça coisa grande para um Deus grande. Mas a gente não quer se preparar grandemente. Eu congreguei numa igreja, pastor, e lá Deus usava os profetas para falar com a gente. Era uma igreja pequenininha, na periferia da Zona Sul. E aí tinha um amigo nosso lá, aquele, abençoado. Toda oração ele pedia para Deus dar um carro para ele. Ele colocou na cabeça que ele tinha que ter um carro. E toda oração, e naquela época não era todo mundo que tinha carro. Era muito difícil. Senhor, eu quero um carro, o Senhor me dá um carro, eu preciso de um carro para pregar a tua palavra, para não sei o quê. Eu preciso de um carro, do carro. E ele orava. E quando o pastor falava: irmãos, vamos orar pelos enfermos, ele orava: Senhor, me dá um carro. Irmãos, vamos tirar as ofertas. Senhor, me dá um carro. Vamos orar aqui para a bênção apostólica. Senhor, me dá meu carro. Toda a oração que fazia, ele pediu o carro. E eu acho que Deus olhou lá do céu e disse: não aguento mais esse camarada pedindo um carro, vou falar com ele. Aí eu estava lá no culto, e um profeta veio de outra igreja. E o profeta olhou para ele assim, no meio do poder de Deus se manifestando lá, e disse: meu servo, eis que eu te digo, tu tem me pedido algo. E eu escutando, a igreja toda ficou em silêncio. E eu tenho para te dar. Tira a carta que o carro chega. Deixa a minha paz. Foi embora. Aí eu falei: toma. Ai, brinca com Deus. Ou seja, o desmantelado queria que Deus desse um carro para ele sem ele ter habilitação. Que Deus irresponsável é esse que vai dar o carro na mão de uma pessoa que não tem capacidade para dirigi-lo? Ah, entendeu o mistério? Você vê que Deus fala conosco de maneira simples. Em todas as áreas da vida a gente deve aplicar o mesmo princípio. Porque a gente só acha que eu vou pedir para Deus coisas grandes, Ele vai me dar, porque Ele é poderoso para dar. E Ele tem todo o poder e pronto, final. Não é bem assim. Um menino, adolescente, o pai dele era bilionário. O pai dele era bilionário, não era era bilionário. Eu nem sei o que é isso, ser bilionário. Alguém é bilionário aqui no nosso meio? Só para eu, sem nenhum interesse, só queria ver, né?
Só ia pegar o WhatsApp depois para a gente, né, tomar um café. O pai dele era bilionário, aí ele estava assistindo televisão e ele viu uma moto, aquela moto bonita. Ele falou, eita, essa moto é a moto dos meus sonhos. E ele ficou doidinho com aquela moto. Aí o pai dele falou, quando o papai chegar, eu vou pedir para ele. Aí o pai dele chegou, ele disse, pai, viu o menino quando está ansioso? Quem é pai sabe, né? Ele já pula, nem fala boa noite, nem bom dia, né? Pai, eu vi a moto dos meus sonhos, pai, hoje na televisão. É mesmo, meu filho? E ela, o pneu era dessa largura, e era tantas cilindradas, e a velocidade é tanto, e não sei o quê. Que legal, meu filho. Quanto custa? E o menino falou, é tanto, pai. O senhor pode comprar? Aí o pai dele deu risada, falou, meu filho, se eu quiser, eu compro até a fábrica dessa moto. Aí o menino ficou empolgado. Esse é o meu papai. E que dia que nós vamos lá comprar, pai? Ele disse, opa, eu disse que eu posso, não disse que eu vou. Não entendi, pai. O senhor me ama? Claro, meu filho. Pois é, agora que eu não entendi. O senhor me ama e pode comprar e não vai? Exatamente, por te amar, que eu não vou comprar. Mas, pai, agora eu não estou entendendo. Ele disse, menino, quantos anos você tem? Ele disse, eu tenho 12. Se eu te der essa moto, eu te mato. Você não está preparado para tê-la. Eu posso, mas não vou. Alguém está entendendo o mistério? Numa proporção muito maior, é a nossa relação com Deus. Sabia que tem gente aqui, porque Deus fala com quem está presente, né? Assim como eu, que já fez essa oração, Senhor, o que eu estou te pedindo é tão pequeno. Não é nada para o Senhor criou os céus e a terra, falando, haja e ouve. Olha só o tamanho do universo, olha a natureza. O Senhor falou e aconteceu. Para o Senhor não tem nada impossível, para o Senhor não tem nem milagre, tudo para o Senhor é normal. É uma coisa tão pequena que eu estou te pedindo, o Senhor não me dá. O Senhor pode, é todo poderoso e me ama, por que o Senhor não vai me conceder? É a mesma situação. Deus só vai nos conceder aquilo que Ele sabe que nós temos capacidade para receber. Porque senão Ele mata a gente. Porque senão Ele desvia a gente. Porque senão Ele manda a gente para o inferno. Deus pode? Pode. Deus vai? Não sei. A vontade de Deus pode não ser compreendida por mim, mas eu devo ter fé e confiança em Deus e dizer, eu posso não entender, eu posso não compreender, mas eu confio em Ti, Senhor. A Tua vontade é melhor que a minha, é boa, perfeita e agradável. Quem pode dizer glória a Deus por essa verdade? Então se prepare, porque Deus quer nos abençoar, mas eu preciso estar preparado para a bênção. Deus manda chuva para ímpios e justos, sim ou não? Ou Ele só manda chuva para o crente? O sol nasce só para o crente, né? Nasce para todo mundo? Pois é. Aí alguns brincam, né? Mas a sombra... Não, é para todo mundo. Só que é o caso de dois agricultores. Os dois agricultores estão conversando, o terreno dos dois, a fazenda, um do lado do outro. Aí um olhou e disse assim para o outro, rapaz, eu estou vendo aí, parece que esse ano não chove não, hein? Eu não vou colocar minha semente nessa terra não vou perder não. Pelo que eu estou percebendo, não vai ter chuva. O outro disse, rapaz, eu não sei. Não posso garantir, porque eu não controlo o céu, mas eu vou plantar. Eu vou fazer minha parte. Fala, rapaz, não faço isso não, você é maluco. Imagina você perder sua semente toda, você vai à falência. Disse, eu não posso me dar esse luxo. Eu vou ter que fazer minha parte. Ok, resumindo a história. Um plantou e o outro não. A chuva veio, molhou os dois terrenos. Quem colheu? Então não reclame se as coisas não estão acontecendo como você deseja. Porque na maioria das vezes a culpa é sua. Assim como a minha. De que se queixa o homem, diz a Bíblia? Queixa-se dos seus próprios pecados. Sabia que 90% dos problemas que a gente tem, a culpa é nossa? É pesado ouvir isso, né?
Pastor, pensei que você ia falar, receba a vitória, receba a bênção, receba a chave. A chave de fenda, né? Para você trabalhar para Jesus, só se for. 90%. Porque muitas vezes o problema é a gente. É que a gente é tão fanático que a gente quer colocar a culpa ou em Deus ou no diabo, mas nunca na gente. É a síndrome de Adão. Adão começou com isso. Essa teologia é dele. Deus apareceu e disse: Adão, por que você comeu do fruto? Ele disse: eu comi, mas a culpa foi dela, viu? A mulher que o Senhor me deu. Olha a ousadia desse homem. O primeiro ser humano já era desse jeito. Eu comi, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é dela e do Senhor. Eu não tenho nada a ver com essa história. Não assume a responsabilidade. Aí a Eva aprendeu, que a mulher aprende com o marido, né? Eva, por que você comeu, meu filho? Eu comi, mas ela que me deu, a serpente. Ela falou que podia comer. Serpente, por quê? A serpente olhou. Fui eu. Não tem mais ninguém para pôr a culpa, não. Foi eu. Síndrome de Adão, transferência de responsabilidade. Quem é sábio, quem serve a Deus de verdade, não coloca culpa em outros. Essa vitimização não é bíblica, é maligna. Crente salvo diz: fui eu errei, eu pequei, eu assumo, peço perdão, eu quero mudar, quero ser transformado. Aí Deus abençoa. É ou não é? É porque às vezes a gente é tão fanático, a gente acha que a culpa sempre está nos outros. Aí vai fazer igual o irmão. Ele morava perto da praia, e aí, pastor, ele foi fazer uma campanha de 7 dias de oração, porque ele estava com um problema muito, mas muito grande na vida dele. E ele colocou na cabeça, dizendo assim: Senhor, eu vou fazer uma campanha de 7 dias na beira da praia, para o Senhor lançar meu problema no mar. Eu não aguento mais esse problema. E aí ele foi, primeiro dia: Senhor, lança meu problema no mar, lança meu problema no mar. Segundo dia: Senhor, lança meu problema no mar. Terceiro dia: Senhor, lança meu problema no mar. Quarto, quinto, sexto. No 7º dia, a voz de Deus bradou. Diz a história, né? A história, não a história. Aí a voz de Deus bradou e disse: meu servo, eu ouvi a tua oração. Senhor, o Senhor ouviu a minha oração? Vou lançar o teu problema no mar. Vai lançar, Senhor? Vou lançar. Sabe nadar, meu filho? O problema era ele. Muitas vezes, o problema da nossa vida somos nós. E então eu preciso mudar. Por isso que a vida de Noé, a história dele nos ensina. Ele construiu a arca antes da tempestade. Ele preveniu, não remediou. Por que a gente quer orar depois que as coisas começam a dar errado? Por que a gente quer jejuar depois que está o problemão? Por que a gente quer pedir conselho? Porque tem gente que é assim, né? Pastor sabe muito melhor do que eu. Eu já pastoreei, mas o pastor tem uma experiência muito mais vasta que a minha. E de vez em quando alguns irmãos iam me procurar: pastor, preciso de ajuda, pastor. Pois não, querido. Depois do culto posso falar? Pode. Aí chegava: pastor, eu fiz algo e aconteceu assim, assim, não deu certo. O que eu faço agora? Eu falei: irmão, agora que você vem falar para mim? Se você me fala antes, rapaz, isso é tão simples de resolver, eu tinha te ajudado, não tinha acontecido nada disso. Então, mas o que eu faço? Agora eu não sei. Agora eu não sei. A gente quer fazer assim. Depois que quebra a cara, que a gente vai: opa, agora eu vou procurar ajuda. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Quando que a pessoa, ela começa a cuidar da saúde, depois que acontece um problemaço. O coração para, ou a coluna trava, aí ele vai procurar o médico: você tem que... Aí agora eu não devia ter feito antes. Sim ou não? A gente sabe o que é certo e não quer fazer o que é certo. Refrigerante faz mal para a saúde? Quem crê que faz? Refrigerante faz mal para a saúde. Ô, gente, vocês não creem não? O povo esperto, né, pastor? Não, pastor, faz mal mesmo. Quem toma? Não, seja sincero, confessa o pecado aí. Eu também estou levantando a mão, ó, as duas. Mas eu estou parando, eu só tomo se tiver. Eu fiz um propósito com Deus, falei: Senhor, não vou tomar. Se não tiver,
Não tem que eu faça tomar. Agora, se tiver, eu dou um golinho, né? Fazendo aquela... Tentando emagrecer, mas está difícil, né? Fiz uma dieta de 30 dias. Em 30 dias eu perdi um mês. Não resolveu nada. A gente sabe que faz mal e a gente... Então a gente sabe da consequência. É ou não é? Se ela vem, foi o diabo, pastor. Ou Satanás, o Coscoba, o Asmodeu, o Cramunhão. Não foi eu, não. Eu não queria fazer. Já viu na cadeia? Na cadeia é assim, vai falar com o preso lá, vai visitar. E aí, rapaz, mas como que você cometeu esse crime? Então, não fui eu. Quando eu pensei que não, já tinha feito. Parece que uma força me dominou. Ah, é. Então, o diabo te usou e te largou, e agora, né? Não é bem assim. É muito fácil colocar a culpa nos outros. Transferência de responsabilidade. É melhor se preparar. Por quê? Quem não se prepara para problemas futuros, está preparando um futuro de problemas. Então faça a tua parte, porque a de Deus está garantida. Terceira lição que o nosso... Misericórdia, esse relógio está errado, né? Jesus amado, eu falo demais. Deixa eu parar agora, agora. Senão você não vem amanhã, né? Esse pastor fala demais, não vou não. Terceira lição que Noé nos ensina a respeito de andar com Deus e ter comunhão com Deus. Não existe idade para ser usado pelo Senhor. Com quantos anos Noé começou a construção da arca? Alguém lembra? Aproximadamente, não precisa acertar exatamente. Quantos anos mais ou menos ele tinha? Um de cada vez, irmão, senão... Quantos anos você acha que ele tinha? Mais de 500. Alguém aqui tem 500 anos? Levante a mão. Não? 400. Alguém tem? 300? Dou-lhe uma. 200 anos. Alguém tem? 100. 100? Ninguém tem. Nem 100. Pois é. Noé, com 500 anos, recebeu uma vocação divina, um propósito de Deus, o maior empreendimento já visto na história, e ele fez. Porque não existe idade para ser usado por Deus. Agora, na nossa cabeça, a gente começou a colocar limites para o Senhor. Já percebeu? Na igreja está assim agora? Se a pessoa é jovem, coloca numa função, o pessoal olha, vai dar certo não, muito novo. Tá bom, então vamos mudar, vamos colocar uma pessoa mais idônea. Aí coloca lá uma pessoa mais idônea, né? Cabelinho grisalho já. Aí, não vai dar certo não, é muito velho. Ué, peraí, se decide. Ou é muito novo ou é muito velho? Então quem que Deus vai usar na nossa visão? Ninguém. Mas Deus usa criança, Deus usa adolescente, Deus usa jovem, Deus usa adulto, Deus usa ancião. Deus usa quem quer ser usado por Ele. Deus usa quem aceita e obedece à sua missão. Então, faça aquilo que Deus ordenou você fazer. É só olhar na Bíblia. Noé com mais de 500. Moisés, o maior de todos os líderes da história do povo de Israel, 80. Começou a obra, começou a ser obreiro com 80. Com 80. Aí a pessoa fala, pastor, não dá mais para mim. Por quê? Eu já estou com 40 anos, não aguento mais não. Não tem mais idade para... Que isso, irmão? Onde você leu isso? Josué, Caleb, 85 lá, ó, firme e forte. Aí você vai para outras idades, crianças sendo usadas por Deus. Davi, adolescente. José, jovem. Timóteo, Tito, Paulo, Jesus. Os apóstolos eram jovens, não esqueçam disso. Jesus não tinha 30 anos. E está começando o ministério. Pastor, mas não, na Bíblia não fala, tá? É porque a gente tem essa ideia de Jesus começou o ministério com 30 anos. A Bíblia diz aproximadamente. Tinha a idade aproximadamente 30 anos. Não diz, né? Esse negócio de 33 também, a gente não sabe se é. Então essa ideia é interessante. Não existe idade para ser usado por Deus.
Existem pessoas que querem ser usadas por Ele. O segredo não está na idade. O segredo não está nos anos de vida, mas na vida nos anos. Quem entendeu, diga glória ao Senhor. Para finalizar, tinha muita coisa aqui, mas só para finalizar. Quinto lugar. Quarto, né? Lição que Noé nos ensina. A arca tinha porta e tinha janela, mas não tinha leme. Vamos usar uma linguagem nossa? Não tinha volante. Na arca não tinha volante. Deus não falou para Noé, Noé, constrói o volante. Falou para ele, constrói janela, constrói vagões, andares, porta. Mas não falou para ele, faz um volante que você vai dirigir, porque quem dirige é a arca. O projeto somos nós quem construímos com Deus, mas quem guia é Ele. Quem dá direção é Ele, quem leva é Ele. É para onde Deus quer, não é para onde nós queremos. Então coloca isso na sua vida, absorva essa verdade e você vai ser um servo excelente para Deus, para a glória de Deus, para a igreja, para a família e para a sociedade. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem pode ficar de pé? Vamos orar em nome de Jesus. Posso orar, pastor? Ó Deus, que bênção. Como é bom estar aqui, Jesus. Se puder, deixe as suas mãos livres, segura na mão da pessoa que está do seu lado. Estamos num tempo de tanta comunhão, aleluia. Estamos sentindo a graça do Senhor aqui. É o ensino da palavra de Deus, mas é um ensino pentecostal. O Espírito Santo está em nosso meio. Ele está ativando sabedoria na